Estamos de volta com o Band Eleições, essa semana com o jornalista Guilherme Codazzi, que é editor-chefe do jornal O Vale, e o doutor em Sociologia, o professor Paulo Silvino Ribeiro, que está online conosco. Guilherme, eu queria ouvi-lo agora um pouco mais sobre as demais campanhas da região metropolitana, principalmente Taubaté e Jacareí. A gente viu um acirramento da campanha em Jacareí, o terceiro maior colégio eleitoral da região, e parece, os últimos dados apontados em pesquisas regionais, o candidato da situação, o Celso Florencio, em briga de igualdade com o candidato do Partido dos Trabalhadores, que governou a cidade por 16 anos, os dois brigando na ponta com uma terceira via vindo um pouco mais atrás. Em Taubaté, a gente viu nessa última semana todos os candidatos centrando fogo em Ortiz Júnior, que tenta voltar à prefeitura. Os últimos levantamentos apontam que Ortiz estaria na faixa dos 40% de intenções de voto, o que coloca uma possibilidade dele vencer em primeiro turno. Será que todo mundo viu isso e resolveu bater nele? Como é que você analisa? Meu caro, começando por Taubaté, a pesquisa mais recente mostra Ortiz Júnior com 41% das intenções de voto e a segunda colocada, a Lorene, tem 17%, seguida da Márcia do PL com 14%. Então a gente vê um crescimento da Márcia do PL, disputando ali a segunda colocação, mas a chance real de Ortiz Júnior conseguir o seu terceiro mandato ainda no primeiro turno. Então por isso todas as campanhas estão focando, estão mirando em Ortiz Júnior, tentando evitar essa possibilidade de que ele leve a disputa já no primeiro tempo da eleição. Já em Jacareí, a gente tem uma disputa muito acirrada, é um empate técnico entre o Celso e o Hamilton, e em Jacareí a gente tem uma situação sui generis, né? Nessa atual eleição. A gente tem o PT bem colocado na pesquisa, o PT disputando efetivamente a prefeitura de Jacareí, uma cidade importante, a terceira maior cidade da nossa região, e uma diferença de apenas 1 ponto percentual na pesquisa mais recente. E a gente teve, interessante em Jacareí, esse movimento do PSDB. O Celso deixou o PSDB, que governou Jacareí nos últimos 8 anos, migrou para o PL, e mesmo assim a gente tem uma disputa acirrada ali entre PL e PT. Ali a disputa vai ser até o último voto. E a gente vê, professor Paulo Silvino Ribeiro, a questão da presença dos grandes nomes da política. E aqui eu digo o ex-presidente Bolsonaro, o governador Tarcísio de Freitas e o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Como é que o senhor está vendo essa participação desses nomes nacionais cada vez mais presentes nas campanhas locais, principalmente em cidades médias e grandes? Essa participação ela é quase natural e hoje em tempos de rede social e muito vídeo, muito conteúdo produzido rapidamente, estar com a imagem vinculado a um desses nomes é bastante importante regionalmente falando. O que eu vejo é que, de fato, o presidente Lula tem tentado, principalmente nas grandes capitais, mesmo não tendo o nome ligado ao PT, mas tendo como vice, enfim, ou tendo composto ali uma chapa, defender e, portanto, pedir voto. Ao que parece, sem muito sucesso, né? Embora aqui mesmo em São Paulo, o Guilherme Boulos tem aí chances de ir para um segundo turno, e então o apoio de Lula aqui parece importante, mas é o que não se repete nas outras cidades da região metropolitana aqui de São Paulo. Já no âmbito da direita, a gente tem um fenômeno bastante curioso, porque, ao que parece, principalmente aqui em São Paulo, Bolsonaro agora, apenas agora, que com mais clareza acena, né, com uma certa convicção maior, um apoio a Ricardo Nunes, né, e até então ainda havia um certo flerte com o Pablo Marçal. E a própria figura de Tarcísio, né, também é bastante interessante, porque este, sim, desde o início se mostrou apoiador de Ricardo Nunes. Então, eu diria que há mais chances da direita fazer mais nomes em São Paulo ou em todo o Brasil, mas, ao mesmo tempo, as suas lideranças parecem estar
estarem rachadas. E o contrário vale para uma ala um pouco mais à esquerda ou progressista, em que há menos chances de se fazer muitos municípios, mas sim, todos estão aí em torno da figura de Lula, mesmo não sendo o PT cabeça de chapa. Agora, Guilherme, a gente viu aqui na região metropolitana um Pablo Marçal aparecer em rede social do atual prefeito de São José dos Campos, que é candidato à reeleição, e nem é do PRTB, é do PSD. A gente viu um deputado de Minas, o Nicolas, aparecer nas campanhas de Taubaté, de São José, e a gente nunca viu um deputado de outro estado aparecer em campanha. Os deputados, a gente tem baixa representatividade. O único deputado federal eleito e que se diz como base da região, Milton Vieira, é secretário de Habitação em São Paulo há mais de um ano, e o Vale do Paraíba ficou sem representantes do governo federal até pouco tempo, quando a Lorene assumiu uma cadeira como suplente em Brasília. A gente tem o doutor Elton, que é candidato a prefeito, deputado estadual, e a Letícia ali com o seu assessor principal apoiando o Cury, saindo como candidato com apoio do Cury, e ela estava na base do governo Anderson, ou seja, um pé em cada canoa. Mas como é que você viu a entrada desses outsiders aqui na campanha local do Vale? Essa campanha tem algumas características novas, né? Por exemplo, o bolsonarismo, ele acaba sendo um movimento suprapartidário, e também a gente tem esses apoios à direita, eles não respeitam um limite geográfico. Então, no caso de São José dos Campos, por exemplo, o Eduardo Cury, ele conseguiu mostrar muito melhor o arco de alianças que ele tem. Ele está no PL, então ele tem o apoio da família Bolsonaro, ele tem o apoio não formal, mas do Tarcísio. O Tarcísio gravou um vídeo com o Cury lá no Palácio dos Bandeirantes. Ele mostrou o apoio do Emanuel Fernandes, ex-prefeito aqui da cidade de São José dos Campos, o Nicolas Ferreira. Então ele conseguiu mostrar um leque de apoios muito grande. O que a gente viu foi o Anderson, que apostava que teria o apoio formal de Tarcísio de Freitas. Tarcísio negou o apoio, disse que se manteria neutro nesta campanha. Acreditou que, defendendo pautas bolsonaristas, teria o apoio da família Bolsonaro. Também não teve. Então o Anderson ele tentou uma terceira opção, que foi o apoio do Pablo Marçal. E isso aconteceu num momento ruim para o Pablo Marçal, que acabou caindo da cadeira literalmente. Ele está despencando nas pesquisas em São Paulo após aquele episódio envolvendo o Datena. Então o Anderson ele tentou ali uma tábua de salvação, o apoio do Marçal, tentando trazer para São José essa divisão dos eleitores de direita que a gente tem acompanhado, ou pelo menos estava acontecendo mais fortemente na capital paulista. Professor Paulo Silvino Ribeiro, e esse efeito, Marçal, não tem como não saber do senhor, doutor em sociologia, até onde esse efeito, Marçal, vai ser uma pedra no lago para as eleições, principalmente de 2026, hein? Olha, do meu ponto de vista, enquanto professor, enquanto cidadão, que ele seja uma pedra que fique lá no fundo do lago, porque ele faz um desserviço à democracia. Não se trata da gente ser contra a direita ou a favor dela, se trata da gente entender que na nossa recente, nesse processo de redemocratização, que não é tão antigo, estamos falando de 30 anos, nós não podemos ficarmos à mercê de figuras que se colocam como antissistema, como outsider, quando, na verdade, sabem muito bem onde querem chegar. É claro que também não se deve compactuar com violência respondendo à violência, como a gente viu recentemente nesse episódio da cadeirada. Mas, de todo modo, é preciso, sim, que as urnas digam não a qualquer projeto de qualquer pessoa que não tenha respeito, que não tenha consideração alguma pelas instituições democráticas. Então, quer dizer, o problema não está, repito isso, sermos de direita ou de esquerda. O problema está quando a sua proposta é uma proposta... Bom, primeiro que muitos não têm propostas efetivamente e ficam tergiversando em torno de ideias que são absolutamente abstratas, são sempre pelo xingamento ou pelo vilipêndio do outro candidato ou da outra candidata, e eu acho que isso é desrespeitoso com quem, como você dizia lá no início, quer dizer, com quem quer saber quando vai ter uma outra escola, quando vai ter aquele atendimento médico. Então, eu acho que o que nós precisamos pensar
é que a democracia brasileira ela é muito jovem comparada a outros países. Mas, por isso mesmo, não existem figuras que virão para reformar, que serão messias, que serão... E é curioso que, historicamente, a gente sempre espera uma grande figura que viria trazer, enfim, a salvação. Não se trata disso. Então, é preciso estar sempre atento a isso, né? E aí, se você permite, só para encerrar minha fala, eu acho que um pouco sobre essa questão que vocês comentavam de candidatos de outros estados ou de outras regiões apoiando, acho que vale a pena a gente pedir a cada eleitor e a cada eleitora que fique atento a muito do que pode ser apenas uma aparição oportunista, sem compromisso efetivo com a nossa região, seja ela qual for. Então, é preciso que o seu candidato e a sua candidata conheça, de fato, os problemas regionais, né? Municipais, evidentemente, mais regionais, né? Os nossos municípios devem ser vistos enquanto região, né? Então, eu acho que isso é bastante importante, assim como mantermos algumas pedras no fundo do lago. Até porque, meu caro Guilherme Codazzi, a gente vê que os reis de emendas parlamentares aqui na região, o André do Prado, presidente da Lesp, são esses nomes que não são da região, mas que se apossaram, principalmente das pequenas cidades, como pequenas bases eleitorais que ajudam com 200 mil, 300 mil, 500 mil e faz muita diferença para esses pequenos municípios, né? Com certeza. E aí, nessa época eleitoral, eles tentam usar esse poder de influência, de mostrar que enviaram emendas para angariar votos para os seus candidatos desta ocasião. Mas o que o professor falou é super importante. A gente viu nessa campanha, por exemplo, um desses cabos eleitorais mais famosos gravando um vídeo para um candidato a prefeito aqui de São José dos Campos e errando até o nome do candidato. Então, em geral, a gente vê que são cabos eleitorais que desconhecem a realidade das nossas cidades, dos nossos municípios e, como o professor falou, acaba parecendo mais algo oportunista, não efetivamente uma dica para o eleitor sobre algo que vai ser bom ou não para a cidade. Professor Paulo Silvino Ribeiro, gostaria de agradecer imensamente a sua atenção com o Band Eleições aqui no Vale do Paraíba desta semana. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, conte comigo. Eu que agradeço. Queria agradecer também ao Guilherme Codazzi, jornalista do Vale, que mais uma vez esteve conosco aqui. Até uma próxima oportunidade, Guilherme. Eu que agradeço, até a próxima. Muito obrigado. E assim nós encerramos o Band Eleições desta semana. Nós voltaremos na próxima segunda-feira, é sempre nesse horário, na tela da Band e pelo portal bandvale.com. Eu lembro você que nesta quarta-feira tem mais um debate na cobertura eleitoral da Band Vale, hein? A partir das 10h30 da noite, teremos frente a frente aqui no estúdio da Band os 6 candidatos à prefeitura de Taubaté. Não percam, todos confirmaram presença. O debate terá transmissão simultânea, além aqui da TV Band Vale, pela rádio Band Vale FM 102,9, pelo portal bandvale.com e também em nossa página do YouTube, a página da TV Band Vale. Aliás, no digital, você já sabe, a nossa cobertura começa com os bastidores, vai começar às 10 da noite. Vem aí o Jornal da Noite. Obrigado pela sua audiência, até o nosso próximo encontro.